Os investidores estão fazendo meio que uma cara de paisagem lá na Bolsa de Chicago para embolsar um pouco de lucro com a soja. A ordem é falar do acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, com aumento de tarifas já em vigor desde o final de semana que passou. Da pressão de Donald Trump sobre o México, maior comprador de milho americano e segundo na soja, e do acirramento da crise global. Mas, ao nosso ver, tudo isso pode virar pó. É isso mesmo. Amanhã ninguém pode nem mais lembrar que esses problemas existem, caso o mercado tenha confirmação de que o plantio da nova safra 2019-20 lá nos Estados Unidos continua emperrado. E quando vamos saber disso? Logo mais. É uma pena que não pudemos esperar pela divulgação do relatório de acompanhamento de plantio do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que só será apresentado às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Mas para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, são grandes as chances do USDA confirmar que algo em torno de 30% da área prevista ser cultivada com milho não conseguiram ser trabalhados até o final de maio, término da janela de plantio para o cereal. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Se os mapas indicassem alguma mudança radical de clima para as próximas semanas, tudo bem. Só que, de acordo com a investigação da Rural Business, nada mudou e nem promete mudar. Choveu muito nas maiores áreas de produção de soja e milho dos Estados Unidos nos últimos 7 dias. As manchas na cor azul nesse mapa confirmam que entre Dakota do Sul, Nebraska, Iowa e Illinois, algo entre 55 e até 125 milímetros banharam os campos entre os dias 27 de maio e 2 de junho. Ou seja, o avanço do plantio deve ter sido mínimo nessa região, onde estão pelo menos 2 dos 3 maiores produtores de grãos do país. E ao que tudo indica, pouca coisa deve mudar nos próximos 15 dias. Dá só uma olhada. Chuvas fracas devem continuar a cair sobre praticamente todo o cinturão de produção americano, como demonstrado pela cor verde. Mas, de novo, Kansas, Missouri, parte de Iowa e de Illinois devem receber um grande aporte hídrico, com precipitações entre 55 e 115 milímetros, e tudo isso em apenas uma semana. E depois, mais água. Perceba que a região afetada continua a mesma, com Kansas sendo encharcado entre os dias 10 e 16 de junho. No restante das áreas, as chuvas até diminuem, mas não param. Veja que o miolo de produção dos Estados Unidos aparece todo coberto de verde nessa imagem. Portanto, prepare-se para fortes emoções, porque a janela de cultivo do milho já está encerrada e a da soja fica cada dia mais estreita. Um dia a mais de chuva é uma moeda a mais que entra no seu bolso. Se houver de fato uma grande quebra de safra esse ano lá nos Estados Unidos, como a Rural Business acredita que pode acontecer, o problema deixará de ser a falta de demanda para ser falta de grão, fazendo os preços virarem foguetes. E com tudo isso, não haverá espaço para queda de preços aqui no Brasil, já que ficaremos ainda mais em destaque para abastecer o mundo. Podemos ver, sim, um leve recuo aqui e outro ali em razão do dólar, mas os fundamentos continuarão empurrando os preços para cima, pois para a analista Tânia Tosi, não haverá soja para quem quer nesse país no último trimestre do ano. Aliás, enquanto todos te falavam que a demanda pela soja brasileira ia cair e que os preços iam para baixo, a analista e toda a equipe de grãos da Rural Business aguentaram o tiroteio para alertar que tudo não passava de conversa de comprador, de alguns espertos e de vários mal informados. E aí está o resultado. Esses dois gráficos são exatamente iguais, só que o da esquerda nos mostra os prêmios de exportação para a soja em cents por bushel e o da direita em dólar por saca. Na última sexta-feira, 31 de maio, os compradores pagavam 98 cents por bushel para a soja com entrega e em julho, como demonstrado pela primeira torre lá em cima, o que equivale a 2 dólares e 16 cents a mais por saca frente ao praticado pela Bolsa de Chicago. Caso não saiba, esse valor representa 31% mais que o registrado um ano atrás, quando esse bônus era de 75 cents, ou apenas 1 dólar e 65 cents por saca, e nunca foi atingido em toda uma série histórica de 16 anos mantida pela Rural Business.
Tá bom para você? E esse foi justamente um dos motivos que fez a soja ir para cima e garantiu que você, assinante da Rural Business, pudesse respirar mais aliviado. Depois de cair para a mínima de R$ 65,83 no dia 9, a soja deu uma estilingada e ganhou mais de R$ 7,00 por saca, fechando o mês de maio com valor médio de R$ 73,15 no Brasil, um dos mais elevados desde 20 de dezembro. Quer saber se pode vir mais? Sim, para Tânia Tosi tem algo muito grande para acontecer. Portanto, prepare-se. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.